Olá pessoas, bem-vindos e bem-vindas ao Vives. Eu sou a Vivi Maurei e nesse podcast compartilho algumas reflexões sobre livros, filmes e séries, cultura pop, tudo que não consigo colocar no Substack. Além de falar um pouco sobre a vida como imigrante brasileira vivendo em Portugal. Semântica é uma coisa curiosa, né? No episódio passado eu falei da diferença entre os significados que a palavra conexão tinha e tem agora, com a tecnologia de hoje. É uma coisa curiosa e traiçoeira também, já que é um termo que pode carregar tantos significados diferentes, dependendo do contexto político, da entonação e até da cultura. E é um tema riquíssimo, eu não ia conseguir deixar passar só com uma menção rápida à palavra semântica da semana passada. E além disso eu estava prometendo um episódio sobre tolerância, minha tolerância, especificamente. Então acho que essa é a oportunidade perfeita porque eu vou juntar aqui as duas coisas nesse assunto de hoje e vocês já vão entender como. As palavras de forma geral, aquelas que todo mundo conhece, parecem simples, a gente aceita levianamente nas conversas. A gente que eu quero dizer aqui é toda a humanidade, exceto os psicólogos, tá? Que fique claro aqui. Bom, tudo parece simples até que a gente resolve destrinchar e enxergar as camadas filosóficas, afetivas, políticas. O contexto é algo bem poderoso mesmo. Partindo do exemplo do episódio passado, a gente podia até ir por esse caminho de se perguntar o que é uma conversa real, precisa mesmo de uma escuta ativa, como eu sugeri, ou acho que sugeri, precisa necessariamente de uma vulnerabilidade, e a conexão, a gente precisa se identificar, precisa se sentir visto, é algo que a gente constrói com o tempo, ou pode acontecer num instante. É estranho que só de colocar essas perguntas em voz alta chega a ser até contraprodutivo. Porque pensando por esse caminho filosófico, tudo pode ganhar significado próprio. É um caminho de loucura, né? É pouco prático. Então, para não viajar muito aqui e não perder a atenção dos meus caros e das minhas caras ouvintes, eu vou confabular sobre uma questão específica sobre minha pessoa, que eu venho refletindo sobre desde muito antes de ser imigrante, leitora e observadora de mundos. Muitas coisas, gente, me faz pensar sobre o significado de semântica em si. É meio que pensar sobre o significado de significado, um mergulho no abismo da metalinguagem, da nossa linguagem. Em termos técnicos, semântica é o ramo da linguística que estuda o sentido das palavras, das frases, mas isso é só a superfície. Quando a gente vai mais a fundo, ela toca nessa coisa meio mágica e meio frustrante também, dependendo do objetivo, de como a linguagem tenta dar forma ao que a gente sente, pensa, percebe, e como inevitavelmente sempre escapa, perde alguma coisa. É como se a semântica fosse a tentativa constante de alinhar o que eu quero dizer, o que eu digo e o que o outro entende. E entre esses três pontos, há sempre um ruído, um contexto, uma história, um desejo. E talvez até por isso a palavra conexão me pegou, porque ela não tem só uma definição de dicionário. Ela carrega todo um peso emocional, um passado, um anseio meu. Mas a beleza disso tudo, se é que isso é bonito, ao meu ver, tudo é bonito, a semântica é também uma arena de disputa. Vem comigo. Quem controla o sentido de uma palavra pode moldar discursos, identidades políticas. Não é à toa que tanta gente briga em torno de termos como família, liberdade, gênero, justiça. E cá estava eu pensando com as minhas bolhas sobre tolerância, o quanto eu sou tolerante com todos, até mesmo com assuntos e vieses mega cabeludos. Meus amigos me julgam por isso e dizem sempre que eu sou tolerante até demais e blá blá blá. Ou até que eu sou boazinha. Eu escutei isso a minha vida inteira. Mas não é verdade. No fundo, o que os outros veem como bondade, sei lá, eu enxergo a semântica. Olha que lindo. Eu genuinamente tendo a respeitar a escolha de palavras do outro e entendo que dentro dessa escolha há uma probabilidade bastante alta de que a palavra escolhida possa ter um significado diferente daquele que eu conheço. Eu parto de um princípio que deve existir uma lógica própria de crenças e códigos dessa pessoa, da qual eu não faço parte, necessariamente. Logo, não julgo. Claro que isso não se fixa no tempo, é um exercício contínuo de suspensão do julgamento em nome da escuta real. Há dias e dias, né, gente? E reconhecer que o que uma pessoa diz pode não significar para ela a mesma coisa que significa para mim,
traz um certo tom de tolerância. No fundo, eu vejo isso como uma maneira de viver a semântica na sua forma mais viva, tendo a consciência de que um significado não é fixo, ele é fluido, contextual, afetivo, ele muda, ele se transforma. E isso toma tempo, gente, exige tempo, empatia, desconforto. A gente foi educado para reagir às palavras como se elas tivessem significados absolutos, como se intolerância, liberdade, amor, violência fossem concreto, tijolo sólido, e não novelos de lã, tecido, cheios de fios soltos. Quando eu percebo que talvez alguma pessoa esteja usando um tijolo com outro material e que essa palavra não significa ameaça, nem ataque, nem crime, porque obviamente que a gente precisa separar essas coisas aqui de tolerância, né? Eu meio que me coloco num lugar de abertura para entender quais universos semânticos foram dispostos nesse jogo de tabuleiro. Tem um conceito na filosofia, e não apenas, que fala sobre o princípio da caridade, que a grosso modo aqui é quando você escolhe interpretar o que o outro diz da melhor maneira possível, assumindo que ele tem uma intenção válida por trás do pensamento, mesmo que a forma não seja perfeita. Você precisa pressupor que ela é, em geral, racional e que as crenças dessa pessoa fazem sentido dentro da lógica interna dela, saca? Então, para ser justo na interpretação do outro, você assume que ele está tentando dizer algo coerente, mesmo que pareça absurdo ou ofensivo. Tá claro? Isso não significa que a pessoa esteja certa, mas que faz sentido tentar compreender a partir da melhor interpretação possível, até para facilitar o diálogo e, por consequência, a possibilidade de uma conexão. Olha que lindo como as coisas se encaixam. Tem gente que interpreta pela ameaça, pela desconfiança, e não pela possibilidade. E eu me encaixo mais no perfil da segunda coisa. E eu acho de verdade, refletindo sobre tudo isso em momentos específicos da minha vida, que meu tipo de tolerância esteja mais próximo de uma sensibilidade semântica, mais do que uma paciência moral, entende? O curioso é que isso não é sobre ser bonzinho, é sobre metodologia da escuta. Eu não tolero por ser boazinha, até porque quando é algo que mexe com moral ou justiça, na minha interpretação dessas palavras, da semântica, né, das palavras, nem sempre eu mantenho a compostura. A questão é que eu vejo a linguagem como ela é, imperfeita. Eu sei que o que o outro diz pode ser completamente diferente do que o que eu ouvi. Não só isso é possível, como eu acho provável. Eu teria que ser muito arrogante para acreditar que eu entendo exatamente da mesma forma que o outro tudo o que é dito numa conversa. Isso não é verdade para ninguém. Reflete bem, conversa com as pessoas de agora em diante conscientes de tudo isso aqui e tenta perceber uma coisa. O mal entendido é a regra, não a exceção. E talvez aprender a navegar nos significados em trânsito, em vez de tentar fincar uma âncora neles, te ajude a explorar mais territórios. Nossa, que analogia tosca! Olha, vocês agradecem que eu não usei a palavra singrar aqui e sigo em frente, vamos lá. Tem mais, para provocar. Há um abismo enorme entre objetividade e subjetividade. Porque pensa só, como a gente pode dialogar quando cada pessoa enxerga o mundo através de lentes subjetivas? Mas o que se busca, muitas vezes, em discussões, debates, decisões, etc., é justamente algum tipo de objetividade. E como fazer isso quando a semântica nos joga num coliseu de significados? Enquanto a objetividade defende que há uma verdade neutra, universal, com regras claras, a subjetividade é o lugar de onde cada pessoa vê o mundo, com todo um contexto de vivências, medos, esperanças, traumas, além da linguagem e da cultura. E a subjetividade, meus caros, molda a forma como nós interpretamos qualquer coisa, desde gestos até textos. E é aí que o conceito de caridade entra com força, galera. Ela funciona como ponte entre a objetividade e a subjetividade, desde que a gente se esforce para entender como o outro enxerga o mundo. A objetividade real só vai existir quando a gente reconhece e leva em conta a subjetividade do outro. É um processo compartilhado, não é um ponto fixo. Pessoalmente, eu sinto que é quase uma questão ética tentar alcançar uma verdade incomum entre esses diferentes mundos da semântica. É bonito, cara, ver
quando num diálogo uma pessoa consegue conversar com a outra sem tentar apagar a singularidade da outra. É lindo. E vocês, nesse sentido, acham que são tolerantes ou precisam praticar mais a caridade interpretativa? Uma boa Páscoa para quem é de Páscoa e até o próximo episódio.